comecei muito cedo na espiritualidade e passei, eu acho que a minha vida negando isso, né? A maioria das pessoas que tem esse caminho espiritual, essa missão, porque é uma missão, Mas é até muito, entender, na realidade, não é? assim, é muito difícil, né? Pensa, você quer seguir uma profissão, você vai e estuda e você faz um curso para Sim. isso. A espiritualidade, você pode fazer cursos, Sim, mas quando o teu dom vem desde pequeno, é muito difícil você entender. exato. E a família, se você não tá num berço dentro daquela religião, então você vira ovelha negra da Sim, família, né? com certeza. Então começou tudo muito cedo, eu tinha 7 anos e comecei então a ler o tarô, né? Pedi de aniversário para minha mãe não sabia nem o que era e eu nem sabia explicar. Acho que tive um sonho, enfim, uma orientação. E claro, eu com o tarô na mão, eu fiquei perigosa, né? Aí eu já quero, Eu viu? também. Por quê? Porque as pessoas tinham muito medo do que eu ia dizer. Então eu era muito nova, não tinha, lógico, não tinha filtro, mas eu sabia que tinha coisas que não deveriam ser ditas. Porque eu sabia, eu também não sei até hoje. Mas aí começa a minha saga, né? Eu sempre tendo sonhos premonitórios e prevendo situações que aconteciam. Meus pais tinham uma rede de supermercados e 3 dias antes do que ia acontecer, eu já sabia o que ia acontecer. Aí eu falava para minha mãe. Minha mãe acabava tirando meu pai de um mercado, ia ter um assalto no mercado. Minha mãe mandava meu pai para outro, porque meu pai era a parte assim, talvez fosse mais perigoso, porque é homem quer brigar pelas coisas, né? Não aceita. Os meus pais permitiram que eu seguisse o caminho que eu tenho hoje. Eu comecei a entender muito cedo que a educação permite que você circule em qualquer lugar, né? E isso veio lá desse berço. Tem coisas que eu poderia aprender num curso de teologia, tem coisas que eu poderia aprender num desenvolvimento espiritual, mas o que eu aprendi, como lidar com pessoas no mercado e com os meus pais, não tem escola que ensine. Sim. Então hoje fica muito fácil, né? Esse universo de as pessoas estão falando de homossexuais, estão falando de preconceito, estão falando de raça, estão falando de cor, estão falando de feminino. Eu aprendi tudo isso lá atrás, né? E aí a minha vida continua, essa espiritualidade, e eu dizendo, não, eu não quero viver isso. A minha única referência era uma benzedeira que morava muito perto de casa. Inclusive, eu só ia na benzedeira porque eu passava muito mal e materializava coisas, Sim. né? E a vida da benzedeira era muito triste. Era muito sofrida. Era uma vida muito humilde, onde faltava tudo. Não faltava fé, mas faltava tudo. E eu dizia, poxa, mas se espiritualidade é isso, eu não quero isso, não é possível. Né? Então, assim, eu tinha um preconceito em relação ao que seria esse meu caminho. E eu fiz de tudo para fugir. E aí eu fui fazer direito, né? Então a primeira faculdade que eu me formei foi direito. Aí fui estudar muitas outras coisas. Assim, eu estava sempre tentando escapar desse caminho. Certo. Até o momento da minha vida onde eu tive um surto e eu realmente não me reconhecia. Eu estava muito bem, eu estava representando universidades estrangeiras pelo mundo. Quantos anos? Eu devia estar com meus 22, 23, acho que por aí. E eu estava num momento muito bom. Eu já tinha entendido que dava para viver bem, dava para trabalhar e ser bem-sucedida, já estava nesse, né? Estava casada, né? Estava muito bem, meu marido super me apoiava na espiritualidade ou no que eu quisesse fazer. E um dia eu acordei, eu não sabia o que fazer. Sentei na frente da televisão e passei o dia lá olhando para a televisão desligada. Eu não sabia ligar a TV. Imagina, eu tinha feito um site onde eu representava universidades do mundo inteiro. E naquela época era linguagem de programação, né? Então eu entendia muito daquilo. E quando eu acordei, eu não sabia ligar o computador. Nossa. E eu passei dias assim. Ele chegava do trabalho, ele ia, me dava banho, me dava comida, me botava na cama. De manhã eu acordava, sentava na sala, esperava ele voltar do Mas você trabalho. não tinha consciência? Simplesmente Eu não apagou? eu não tinha ação. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia, apagou. Apagou. E aí ele ficou muito preocupado. Ele achou que era uma crise depressiva, tal, e ele não sabia o que fazer. E aí ele resolveu chamar a mãe de uma amiga minha, que ela era umbandista, e ela foi em casa, né? Foi, deu banho de ervas, fez ritual, me levou pra rua. E aí ela falou, olha, você não vai conseguir fugir do teu caminho. É isso. E o teu caminho é espiritual. E eu dizia, mas eu não sei nem o que fazer. Ela falou, calma, o caminho vai te conduzir. Já tem um caminho. Você vai ser conduzida para encontrar o teu caminho. Eu falei, nossa, mas não tem um jeito mais fácil? E nunca Não foi tem. fácil.